Olá a todos e obrigada por se juntar a nós no nosso programa. Desta vez não estamos no estúdio, mas estamos num museu na cidade de Dion, um lugar caro a Alexandre o Grande, e hoje gostaríamos de falar à helenização dos judeus. Gostaríamos de examinar alguns estados espirituais. Claro que o que nos interessa não é a história, mas os estados espirituais em si próprios. E há muita coisa escrita na sabedoria da Kabbalah acerca de quem eram os judeus helenizados. E eu gostaria de perguntar, antes de mais, acerca dos mitos gregos antigos que foram criados algures entre os séculos X e VIII. Influenciaram a cultura de muitas nações, também os líamos na escola. De acordo com a visão dos gregos, o mundo era habitado por gigantes, ciclopes. Os gregos materializaram as forças da natureza, provavelmente não só eles. Depois começou a era dos filósofos, Pitágoras, Sócrates. E aqui já temos factos que mostram que eles estudaram com cabalistas, que aprenderam deles. Como vê isto? Dr. Lightman, em primeiro lugar, a religião judaica, na sua forma original, não afastava ninguém que se aproximasse dela, pois o próprio povo de Israel formou-se na antiga Babilônia. Uma parte dos babilônios separou-se deles e começou a obedecer ao princípio de ama o teu próximo como a ti próprio. E essa tornou-se a sua religião. São as suas ações, não apenas uma fé, mas são ações, ações através das quais a pessoa se torna capaz de se relacionar com o outro como consigo próprio. E através deste tipo de conexão com os outros, começar a sentir toda a natureza. E esta é a fundação da verdadeira religião judaica chamada Kabbalah. Isto é algo que estudamos e está tudo examinado desde há muito tempo, está tudo na internet, está acessível a todos. O Reichling escreve: o meu professor, Pitágoras, pai da filosofia, recebeu o ensinamento não dos gregos, mas dos judeus, e portanto deve ser chamado cabalista. Foi o primeiro a traduzir a palavra Kabbalah, desconhecida para os seus contemporâneos, para a palavra grega filosofia. Totalmente certo, a filosofia original, primordial, era a Kabbalah. É a ciência do mundo, das forças que governam o mundo, que controlam o mundo, a própria realidade. E tudo isto é a sabedoria da Kabbalah. E desde o século X antes de Cristo, os antigos gregos começaram a receber a sabedoria dos judeus antigos, esta filosofia, esta sabedoria, e foi passada parcialmente a eles, até que se afastaram dos cabalistas antigos e passaram a interpretá-la à sua interpretação grega, onde consideraram os diferentes deuses que habitavam a Terra, que haviam diferentes forças nas pedras, nos animais, etc. E então foram para o animismo e nada restou da Kabbalah. Tal como nada restou da Kabbalah em nenhuma outra religião que tirou as suas fundações daqui e que o trouxe ao nível do nosso mundo e a todas as diferentes ações diárias que vemos que existem em todas as religiões até este dia, como hábitos, leis, etc. Um cabalista do século XIV escreve:
Encontrei nos livros que Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande. Dr. Eitman, obviamente que sim. E agora estamos num lugar chamado Dion, onde Alexandre o Grande começou todas as suas conquistas. Quando Alexandre conquistou Jerusalém, Aristóteles estudou os livros de Salomão, reescreveu-os, acrescentou o seu nome e também acrescentou as suas ideias falsas e escondeu os livros de Salomão para que o mundo pensasse que foi Aristóteles que o escreveu. Dr. Eichmann, bem, não provamos que isto foi assim que aconteceu, mas é uma pessoa do século XIV, certo? E a pergunta é, eu gostaria de perguntar-lhe acerca da helenização dos judeus. A helenização significa que os judeus param de observar algumas das tradições para fazerem parte da sociedade secular, como por exemplo pararem de circuncidar-se, porque os gregos não permitiam pessoas circuncidadas participarem nos Jogos Olímpicos. Como é que vê isto como um cabalista? Como é possível aceitar juntar uma ideologia grega tão primitiva e deixar uma filosofia tão progressiva como a filosofia judaica? Estamos a falar das elites aqui. Dr. Leitman, a questão é que não compreendemos muito bem aqueles tempos, porque a partir do século X antes de Cristo, quando os judeus saíram do Egito, atravessaram o deserto, entraram na terra de Israel, começou imediatamente uma luta terrível, uma guerra terrível entre eles, e entre as diferentes tribos, as diferentes famílias, etc. Moisés ficou do outro lado do Jordão, não entrou na terra de Israel. E, portanto, como normalmente acontece, quando o líder morre ou desaparece, então a nação começa a ter diferentes conflitos. E, portanto, começaram também a seguir os líderes que apareceram na nação de Israel, que disseram que temos que fazer ídolos, temos que fazer diferentes símbolos, temos que animar-nos e construir templos. Outros eram contra isto. E então na nação apareceram muitas correntes, denominações. E como sempre, em todos os casos na história, nada bom saiu como resultado disso. A nação fragmentou-se em muitos grupos. 10 das 12 tribos abandonaram a terra de Israel, não querendo participar nestas lutas, nestes conflitos. Ficaram apenas 2 tribos e entre elas houve conflitos o tempo todo. E durante séculos ascenderam, desceram na sua relação com o verdadeiro judaísmo, mas a sua conexão com os gregos, e não só com os gregos. Houve, na verdade, diferentes tribos, clãs aqui, e cada um tinha os seus ídolos, etc. E, portanto, todas estas obstruções foram suficientes para os judeus se desligarem de servir o espiritual e começar a prostrar-se perante pedras. Em real, não estamos a falar de história, mas de estados espirituais. Existem estes desejos dentro da pessoa, de acordo com a Kabbalah chamada Yevanim, ou seja, os gregos. Dr. Leitman, certo? Isto foi o que eu acabei de explicar. Os gregos, os judeus helenizados, são as pessoas que desejam materializar a sua aspiração ao superior, ao espiritual. Não compreendem o superior, o espiritual, sem algum tipo de ídolo, sem algum tipo de símbolo, pedras, árvores, etc.
E assim, desta forma, gradualmente, também apareceram todas estas diferentes religiões. A religião judaica mudou muito. E a seguir, claro, apareceram também o cristianismo e o islã. Michael, e vê-o simplesmente como um processo natural? Dr. Lightman, sim, um processo inevitável, porque já não havia um líder como Moisés, as pessoas já não queriam ouvir e desligaram-se desta aspiração clara ao espiritual e começaram a ver o espiritual nas árvores, nas rochas. E junto com isso, muitos divergiram do verdadeiro judaísmo. Michael, está escrito que centenas de milhares de judeus helenizaram. Dr. Edmund, sim, sim, uma quantidade muito grande. Michael, na sua opinião, eu gostaria de perguntar acerca da tradução da Torá para a língua grega, é chamada a linguagem dos 70 sábios. O que é que isso trouxe ao mundo? Porque muitos foram contra isto. Dr. Lightman, claro, havia aqueles que eram contra isto, mas era inevitável. Porque os próprios judeus já não falavam hebraico, já não compreendiam hebraico. É certo. Dr. Altman, isto é um ponto. E o outro ponto é que, ainda assim, houve uma degradação gradual da nação que se desenvolveu desta forma. Uma descida gradual. Michael vê isto como um processo positivo? Dr. Leckman, não vejo como algo positivo, mas para expandir os limites da verdadeira religião, da verdadeira conexão com o Criador, para isso era necessário que se difundisse a todas as nações e que se aprofundasse e não permanecesse como a religião judaica que se apresenta a todos nos dias de hoje como uma ideologia restrita, fechada, que não aceita ninguém. Desta forma, não seria possível existir durante muito tempo. E como resultado, se não fosse este processo acelerado da correção da alma humana, então, literalmente, no século II, veríamos o desaparecimento total do judaísmo. Porque vemos que todos os judeus ocidentais estão praticamente assimilados nas nações onde vivem. E há uma quantidade enorme de casamentos mistos entre judeus americanos, franceses, russos. Portanto, dificilmente teremos que trabalhar na pureza do sangue aqui, porque de forma relutante o Criador aceita-nos a aceitar o judeu como alguém cujo espírito está corrigido, aquele que aspira a perceber o mundo de uma perspectiva espiritual, e não aquele que compra determinados rituais materiais, julgando que o judaísmo se resume a isto. Em real, vimos um filme ontem que ser um judeu é um estado da alma, que se todos os desejos estão dirigidos à doação e ao amor, e através deles à revelação do Criador, que é o propósito principal, então essa pessoa é chamada um Yehudi, judeu da palavra Yehud, conexão, unidade com o Criador. Real, muito obrigada. Estados espirituais, até à próxima. Tudo do melhor.